Meus irmãos, a paz do Senhor, quem vos sauda é o presbítero Paulo. Hoje vamos falar de um tema bem polêmico, sendo que algumas seitas, algumas igrejas defendem rigorosamente este tema, narrando que Jesus, através da narração do apóstolo Paulo em Colossenses, melhor dizendo, tá? Capítulo 1, o verso 15 adiante, até o verso 20, eles afirmam que o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus é um ser criado. Será que de fato é? Esse versículo que diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Será que é de fato, o apóstolo Paulo demonstrando que Jesus é um ser criado? Vamos descobrir à luz das Escrituras? Pois bem, queridos irmãos, antes de nós comentarmos sobre essa pergunta, sobre essa indagação, eu quero que você se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, que é logo abaixo do vídeo, para que todos os vídeos a qual eu for trabalhado aqui no canal, você fique por dentro, tá bom? Deixe o seu comentário depois que você assistir todo o conteúdo desse vídeo. É muito importante a sua opinião também. Vamos lá, irmãos, para o que interessa? Então, esse versículo, o que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, demonstra que Jesus é um ser criado. Deixei até um tempinho em silêncio isso aqui, porque é óbvio que não, irmãos. É óbvio que não. Quando você analisa as Escrituras, principalmente as narrativas, as cartas do apóstolo Paulo, demonstra que é impossível Jesus, nas falas paulinas, nas cartas paulinas, ser um ser criado, porque ele apresenta claramente, visivelmente, Jesus como Deus, Jesus como um propósito tremendo. Então, por que diz que é um ser? Por que esse versículo está falando o primogênito de toda a criação? Irmãos, primogênito de toda a criação não quer dizer simplesmente o fato de ser uma criatura, mas quer dizer ser o principal de tudo, que veio antes de tudo. É por isso que lá em Apocalipse diz que eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Entende? Então, o alfa e o ômega, que ele é o princípio de toda a criação nesse sentido. Ele é o mais importante. Ele veio antes de tudo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, observe para vocês verem que em todas as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, vai dar ênfase que o primogênito ele tem uma regalia maior. O primogênito ele tinha a bênção do pai. O primogênito tinha que cuidar e manter a casa se o pai morresse, e etc. Então o primogênito ele tinha um compromisso maior na cultura judaica, né? Na cultura judaica e biblicamente falando. Então, nesse sentido, o primogênito de toda a criação está dizendo que ele é superior à criação, acima de todas as autoridades, por exemplo, e o cabeça da igreja. É nesse sentido que ele é a imagem do Deus invisível, porque ele se materializou, ele se encarnou, né? Melhor dizendo, ele se encarnou para que ele habitasse em nós, como foi dito ali o anjo Gabriel a Maria, dizendo que ele se chamaria o Emanuel, louvado seja o nome do Senhor, que significa Deus conosco. Não era Deus só nos céus, mas era Deus com o povo, Deus caminhando, Deus sentindo as dores ali, né? Porque ele veio 100% homem e 100% Deus, para ter essa experiência. Ele não precisava, mas ele veio por amor a nós, morrer numa cruz e ressuscitar no terceiro dia. Então observe que, por exemplo, se o apóstolo Paulo dissesse que Jesus é uma criatura,
no capítulo 2, verso 9, ele já desmentiria. E a Bíblia não pode entrar em contradição. Porque aqui, olha, Colossenses 2, 9, Colossenses 1, 19, vai dizer assim, meus irmãos: em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Louvado seja o nome do Senhor. É como as falas do próprio Mestre Jesus. Ou Jesus é um doido, ou Jesus era o próprio Deus, porque ele recebeu adoração e ele fez coisas extraordinárias que só Deus pode fazer. Amém? Ele perdoa pecados. Nenhum homem tem essa legalidade por Deus de perdoar pecados, mas ele perdoa os pecados. Então ele demonstra que ele não é um ser criado, mas ele veio antes de tudo. Ele nunca existiu, ele sempre existiu. Ele nunca foi feito, melhor dizendo, ele sempre existiu. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa cabeça humana, no nosso intelecto terreno, não tem como nós entender 100% o que é a eternidade. Mas eu quero dizer para os irmãos que ele é Deus e ele nunca foi criado. Ele nunca foi pego de surpresa. Ele tem todo o domínio antes da fundação do mundo. É por isso que o plano salvífico já estava. A Bíblia diz que o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Olha que tremendo, porque Deus já tem, vamos dizer assim, entre aspas, cartas na manga, mas para os irmãos entenderem melhor, já tem planos para tudo e propósito para tudo. Observe, em João, capítulo 1, verso 14, Deus que se fez carne, é bíblico. Deus conosco, Mateus 1, 23, Colossenses 1, 18, primogênito de entre os mortos. Então, irmão, vocês observem que, por exemplo, lá no Antigo Testamento, Isaac, quando ele chama Jacó e Esaú, mas primeiro quem vai receber a bênção? Esaú, porque Esaú veio primeiro. Mas os irmãos sabem muito bem que Jacó compra a sua primogenitura do seu próprio irmão, em troca de um prato de lentilhas. Eu quero dizer só para os irmãos que o primogênito, no conceito judaico, é tremendo. Ele tem uma grande obrigação. E imagina o primogênito de toda a criação, louvado seja o nome do Senhor, que é Jesus. Ele veio antes de tudo, ele sempre existiu, ele pagou um alto preço, ele morreu por nós, ele nos comprou pelo seu sangue. Não pode ser chamado de o primogênito de toda a criação, a hierarquia superior de toda a criação, o poder superior. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E se você observar, praticamente 99,9% das cartas do apóstolo Paulo demonstra o poder eficaz do trabalhar de Jesus na terra, do trabalhar do Espírito Santo na terra. Então, queridos irmãos, Jesus é Deus. Jesus nunca foi criado. Jesus sempre existiu, sempre reinou, reinará para sempre, porque ele sempre esteve no céu, e no céu ele sempre reinou, ele nunca deixou